Boa noite. Meu nome é Adriana, sou médica cardiologista há 16 anos, mas aqui eu sou amiga de vocês. Aqui no nosso tema, vocês vão ver que tem Sebastião Camargo, né? E aí, quando eu comecei a estudar o Despertar da Consciência, um livro que a gente estuda aqui na casa, eu comecei a fazer os slides, comecei a ler o capítulo 9, e aí, de repente, quando eu estava no meio dos slides, alguma coisa me disse assim, é para parar. Não é para falar sobre Sebastião Camargo agora. Você é uma médica e de repente está na hora de você mostrar um pouquinho daquilo que os médicos estão fazendo ou estudando a respeito da origem do câncer. E esse sentimento começou a fluir e eu não consegui mais seguir o livro do Despertar da Consciência. Eu tive que buscar amigos médicos que falassem sobre a origem do câncer, porque aquilo estava me incomodando. É como se eu fizesse parte de um grupo de médicos que precisassem falar o quanto a medicina ou o médico espírita existe e o quanto a gente se importa realmente em estar auxiliando esse tipo de paciente. Então vocês vão me dar licença, eu vou pedir para o Zé passar a metade da palestra e em outra ocasião eu vou falar sobre o despertar da consciência, tá? Então eu preparei todos esses slides, pode passar, Zé. Aí, quando chegou aqui, eu precisei mudar meu foco, tá? Então eu gostaria de falar sobre uma teoria da origem do câncer, mas também sobre a origem da maioria das doenças, das moléstias que existem e que se manifestam no nosso corpo. O Dr. Décio Iandoli Júnior, ele é o presidente atual da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul e também da Associação Médico Espírita Internacional. Tá? E a minha palestra, a minha conversa de hoje é baseada na teoria em que ele vem estudando. E esse médico faz essa pesquisa da origem do câncer em cima do livro tão conhecido Evolução em Dois Mundos, tá? De Chico Ivaldo e André Luiz. Então aqui eu gostaria que vocês entendessem o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Etiopatogenia espiritual significa o quê? Por que um câncer se origina, mas não o aspecto físico, no aspecto da medicina clássica, mas sim qual é a origem no plano espiritual para que esse câncer se manifeste no nosso corpo físico. Primeiro, para a gente saber um pouquinho, vocês me desculpem se eu estiver me aprofundando muito na medicina clássica, vocês levantem a mão, pede para eu voltar, porque assim, como eu faço também algumas palestras nessa área, muitas vezes a gente começa a falar e acaba sendo médico, e eu não quero ser médica hoje, tá? Então aqui, para a gente saber, ele define o câncer como um conjunto de doenças. Então aqui a gente já percebe que envolve uma série de estruturas. O câncer, ele não está só vinculado a um órgão onde ele se manifesta. Acima de tudo, ele está na mente da pessoa e no espírito da pessoa. E como nós não somos seres unidimensionais, essa doença ela se manifesta em todas as dimensões onde a gente se apresenta. No plano físico, que é o chamado plano positivo, onde a gente se encontra, né, encarnados. No plano, em outra dimensão, o perispírito e o espírito, né? Então ele define assim: para que se desenvolva o câncer, nós temos que ter 3 fatores. A predisposição, que
que é estudada pela oncogênese, que é um ramo da medicina em que geneticamente você estipula se aquela pessoa tem genes para determinada época da vida apresentar um CA intestinal, um câncer de mama, osso, nos rins e etc. Você tem um fator desencadeante, que seriam os fatores existentes próximos de nós: o álcool, o cigarro, a alimentação, né? As toxinas que a gente encontra, os hormônios, o ambiente onde a pessoa se encontra e, por fim, um outro aspecto que é o espiritual. Então, achei extremamente importante que ele fala o que causamos para o nosso espírito nessa atual encarnação ou que trouxemos de outras vidas, a estrutura do nosso perispírito e a consciência que temos sobre tudo isso. Então, a nossa palestra, a nossa conversa vai focar principalmente esse último fator desencadeante. E nós vamos entender que para você ter um câncer, você precisa ter os 3 fatores. Um não existe independente do outro. Tá? Principalmente, vocês vão ver que o mecanismo espiritual para dar o gatilho para iniciar uma moléstia está no fator espiritual. Então, o que nós estamos provocando atualmente nessa encarnação do nosso espírito, o que nós trazemos das outras encarnações e a consciência que nós temos do que nós causamos para esse espírito em outras ocasiões e que nós estamos trazendo marcados ainda no nosso perispírito. Tá? Então, aqui, só para a gente fazer uma definição, tem aqui o pessoal da área da saúde que sabe, né? A definição de tumorações benignas e malignas, só para a gente entender bem rapidinho. As benignas, todo mundo se sente satisfeito, né? Nossa, ainda bem que é um tumor benigno, não é um tumor maligno. E na realidade, no final, nós vamos perceber que realmente esse tipo de tumoração é muito mais fácil de ser bloqueada, inibida, mas não tratada. O mesmo tipo de tratamento se dá para os 2 tipos de tumoração, na mesma intensidade. Tá? Então, as benignas, o que acontece? Todas as células, todas aquelas partezinhas do tumor que compõem o tumor, elas crescem só em tamanho. É a mesma coisa que você pegar uma casinha da colmeia de abelha e ela crescer, mas só em tamanho. Enquanto que na tumoração maligna existe o quê? Existe um crescimento desordenado. Ela cresce de volume, mas ela também troca de lugar com outras células naquela colmeia onde ela está. E se ela tem uma função de ser nervo, ela passa a fazer a função de músculo e de repente de uma outra célula do pâncreas. Então ela perde completamente a noção do que ela tem que fazer naquele local. Essa basicamente é a diferença entre esses 2 tumores. Aqui é para vocês entenderem, quando eu falo de aumento, aqui é uma célula normal, aqui nessa parte, e aqui é o crescimento, a multiplicação das células, constituindo um tumor. Nesse caso aqui, como ele está bem regular, os tamanhos estão bem regulares, equilibrados, seria um tumor benigno. Tá? Aqui nós já temos a diferença. Olha, você vê a organização de um tumor benigno e a desorganização de um tumor maligno. É a diferença que nós temos basicamente para vocês entenderem, tá? Então aqui nesse tumor maligno, olha o aspecto dele. Ele tem um aspecto mais feio. Ele tem um aspecto de desorganização, onde parece que não existe comando nenhum mais, de nenhuma fonte de criação, de especialização ou de organização. Ali ele cresce em volume, em quantidade, mas ele se organiza ainda, vocês percebem? E aqui não. Aqui nós vamos falar sobre a teoria do Dr. Décio. O que nós temos nessa palestra aqui, nos fixar, é a origem espiritual dessa doença. Por quê? Na medicina clássica,
eles ainda não entendem isso. E por isso que eu realmente fui chamada a atenção para falar sobre isso, porque esse grupo de médicos espíritas, eles estão muito empenhados em fazer com que esse tipo de causa, de tratamento, de origem, ele venha até a população através de nós médicos, para que vocês tenham conhecimento de que existe um tratamento, que esse tratamento ele é baseado em sentimentos. E enquanto os médicos e a medicina clássica não entenderem que isso vai ser feito através do amor, não haverá cura do câncer, né? E isso já é uma realidade, e isso já é uma questão que pode ser resolvida há muitos anos. Então ele diz assim: influência ou mecanismo pelo qual determinado tipo de atitude mental ou determinada herança da genética espiritual atua no corpo físico determinando o leste. Então aqui a origem do câncer está bem definida. É uma atitude mental que nós trazemos ou nessa, ou em encarnações antigas, e a herança que nós gravamos no nosso espírito e perispírito, que vai determinar o aparecimento ou não dessa moléstia ou de outras. Nós estamos falando especificamente do câncer, mas o Dr. Desson nos fala sobre paralisia cerebral, sobre infecções, sobre viroses, né? E hoje especificamente sobre o câncer. Agora nós vamos dar algumas definições baseadas no livro de André Luiz, Chico e Valdo, Evolução em Dois Mundos, para que vocês possam entender como é que acontece a atitude mental dando origem a essa doença. Ele vai definir o que é uma célula. Todo mundo aqui sabe o que é uma célula? Todo mundo sabe? Então, assim, olha que definição mais inteligente, né? São princípios inteligentes de função rudimentar, quer dizer, são seres inteligentes, mas que eles precisam, quando alguém é rudimentar, você precisa acionar um comando sobre aquilo, não é? Quantos de nós somos ignorantes e nós não temos conhecimento de alguma coisa, mas nós somos capacitados de uma inteligência onde qualquer tipo de comando ou qualquer tipo de sabedoria ou de livro ou de software que a gente instale no computador, você aprende, não aprende? Então a mesma coisa com as células. São princípios inteligentes de função rudimentar a serviço de um princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e humanos, renovando-se constantemente no corpo físico e espiritual, em modulações vibratórias. Olha só, esses comandos se dão através de uma energia maior que vai estimulando essas células a se reproduzirem, organizadamente ou desorganizadamente. Conforme a situação da inteligência que a senhoria, quer dizer, do tipo de comando, mas aí não é um comando superior, é o nosso espírito, que está numa dimensão diferente do perispírito e diferente do nosso corpo físico. É o seu próprio espírito. Essa inteligência que eu digo aqui, esse princípio inteligente, é o seu espírito. Não é um espírito superior, tá? Então, conforme o seu espírito, esse espírito antigo que a gente traz aqui, ele comanda esse corpo encarnado atual, ou depois do berço, quer dizer, quando a gente nasce ou quando a gente morre, é que nós vamos ter essas estimulações ou esse tipo de facilidade ou não para ter uma doença desse tipo. Tá? Aqui é uma definição de André Luiz: animáculos infinitesimais, que são minúsculos, né? São as células que se revelam domesticadas e ordeiras na colmeia orgânica, assumindo formas diferentes, seguindo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam. Então, cada célula, em cada órgão diferente, ele tem seu formato, a sua função e a sua organização. Se eu pegar as células que compõem o tecido da pele, elas têm uma função e uma disposição. Elas vão se encaixando de uma certa forma. Se eu pegar as células do coração, os músculos se dispõem
respondem de uma certa forma, se organizam, se contraem, mas depende do quê? Do comando que ele está recebendo. E esse comando vem de quem? Ele vem do perispírito, que por si é comandado pelo espírito. E é isso que a medicina clássica não entende. E agora, através desses colegas nossos que são médicos espíritas, desenvolvendo essas teorias, é de minha obrigação, dos meus amigos, trazerem esse conhecimento para vocês. Tá? Que esse comando não está na ponta de um bisturi, ele não está numa caixa de remédio, muitas vezes, nem numa quimioterapia, nem numa radioterapia, porque muitas vezes essa quimioterapia e a radioterapia, elas não conseguem comandar essa organização que a célula precisa. Devolver essa organização, devolver esse comando que é do perispírito do espírito. Que radioterapia, que quimioterapia, que cirurgia vão fazer isso? Alguma delas vai mexer com o espírito da pessoa? O que vai mexer com o espírito da pessoa nesse momento? O sentimento que ela está tendo. Por isso é que, dentro daqueles quadros de hospitais de quimioterapia e radioterapia, as pessoas que mais se recuperam são aquelas que têm os sentimentos bons. São aquelas que acreditam que realmente vão melhorar. Porque aí elas fazem essa transformação. Quando acontece um estímulo ruim para que um câncer apareça, o que reverte isso é o sentimento bom. Esse é o único caminho. Né? Então, ele continua dizendo aqui: obedecem aos pensamentos simples que lhes comanda a existência, adaptando-se à função que lhes compete. Então, o nosso espírito, ele se organiza de certa forma dentro da nossa encarnação, ou no momento que nós estamos desencarnados, fazendo com que cada célula, quando encarnada, tenha a sua função, tenha a sua multiplicação, ela produz energia, ela joga fora excrementos ou toxinas que não precisamos mais. E de repente, quando você tem um estímulo negativo, essa célula perde esse comando, ela perde essa capacidade de ouvir o que é correto e ela se torna órfã. Ela fica desorientada. E é por isso que ela regride e ela só se multiplica formando as tumorações. Ela perde a capacidade de ser especial e de continuar agindo na sua função naquele órgão. Tá? Elas são compelidas à disciplina, funcionárias de cada órgão e sistema do nosso corpo, orientadas por ordens mentais recebidas e traduzidas na região de trabalho que lhes é própria, com justas limitações no tempo e espaço. Então, é uma organização. Mas não poderia ser diferente, porque nossa criação é perfeita. Então, para que a gente possa ter uma organização do nosso corpo físico, é necessário que nós tenhamos uma organização do nosso corpo mental. Tá? Aqui é um princípio que o Dr. Décio descreve, que ele chama de todo invisível. Diante do governo mental, as células compõem os tecidos, formam os órgãos, os sistemas, e eles são controlados pelo sistema mais complexo que existe no nosso corpo, que é o sistema nervoso, e os hormônios que são produzidos no nosso corpo, tá? E são esses dois sistemas que serão influenciados e terão maiores ligações, como a gente já sabe, quem estuda os chakras, que é na região do sistema nervoso central que existe a maior ligação entre o corpo físico, o perispírito e o espírito, tá? Então, realmente, também para a medicina clássica, esses dois, o sistema de produção hormonal e o sistema nervoso são os mais diferenciados, quer dizer, são os mais especializados no nosso corpo. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o automatismo celular. O que se fez, que eu achei assim, extremamente importante passar para vocês entenderem como é esse comando espiritual sobre as funções do nosso corpo. O que eles fizeram no laboratório? Eles tiraram um pedacinho de um tecido
quer dizer, um pedaço de pele, pensa vocês, ou um pedaço do fígado, um pedaço do intestino, o que vocês quiserem imaginar. E colocaram dentro de um recipiente com soro em laboratório. E deram condições para que essas células desse tecido, desse fragmento, continuassem se multiplicando. Só que agora, quando você tira esse fragmento e coloca dentro de laboratório, o que não acontece? O que aconteceu com essas células dentro daquele frasco de soro, recipiente de soro? Tem comando? Não. O que vocês acham que aconteceu com essas células? Elas não morreram, elas continuaram se reproduzindo, se multiplicando, mas elas perderam todas as funções que elas tinham. Então, uma célula do músculo cardíaco se tornou uma célula rudimentar, uma célula intestinal que tinha a capacidade de fazer o movimento de motílio, que seria de propulsionar o alimento para baixo, ela também regrediu na sua função. Então, esse tipo de pesquisa só vem a mostrar o quê? Que fora desse comando mental, as células continuam se multiplicando, mas elas não exercem nenhuma função mais. E elas caem no que eles chamam de automatismo celular. Se multiplicam, multiplicam desorganizadamente, mas sem função nenhuma. Esse é o câncer, essa é a tumulação. Tá bom? Então aqui é a parte mais importante que a gente pode perceber de uma pesquisa, porque fora desse comando espiritual, perispiritual, não existe nenhum tipo de função e não existe especialização de célula nenhuma no corpo. Tá? Aqui é a mesma coisa que eu já falei, pode passar, é a conclusão que eles tiveram no trabalho. Então é isso que a medicina clássica desconhece. Quem dá essa ordem, quem faz com que as características que estão nos genes se façam reais, se materializem na célula, que é o comando que sabemos vir do espírito. E graças a Deus agora existem esses médicos espíritas que estão fazendo esse tipo de estudo para que daqui uns tempos, e vocês vão ver aqui mais para frente, já tenha começado através de alguns ramos da medicina, isso se aplique no tratamento dessa moléstia tão grave que é o câncer, mas também com qualquer outro, com as viroses, com as infecções, com as paralisias, não é? Aqui nós vamos começar a ver como se dá essa ação. Então ele chama de interface físico-etérica. Se você quiser passar, eu explico na frente. Só para citar aqui, esses três cientistas, eles escreveram estes livros e os demais que eu não citei. E eu queria que vocês só visualizassem, depois se vocês quisessem pegar tudo para ler, para mostrar para vocês o interesse que a medicina está tendo em estudar a origem espiritual das doenças. Então, esses cientistas aqui, eles estão empenhados em explicar como é que ocorre essa interação do comando espiritual até chegar no nosso corpo físico e o desenvolvimento dessas doenças, tá? Mário Candense e o Bruce Lipton. Se alguém depois tiver interesse, eu passo para vocês as referências, tá? Aqui foi o que eu falei para vocês. Essa interface se dá entre... Interface seria uma comunicação entre o corpo físico e o perispírito, que eles, médicos, chamam também de duplo etérico, né? E o espírito. Então essa figura, elas nos mostram as dimensões, que nós somos um ser realmente multidimensional e não só tridimensional. Então aqui nós temos o corpo físico, uma dimensão positiva, encarnada, e o perispírito e duplo etéreo e o espírito estão em outras dimensões, as negativas, que a gente não consegue reconhecer visualmente ainda, né? Em alguns casos. E aqui eu achei bastante interessante, eu quero trazer para vocês, eu vou explicar isso aí na figura também,
Essa é uma teoria que esse chinês Kim Pong-han, em 1960, desenvolveu. Ele estudou e ele conseguiu ter o conhecimento, através do microscópio eletrônico, de canais de energia saindo do corpo das pessoas. E eram esses canais que se davam a troca de informações entre o perispírito e as células, que nada mais são, pode passar, Zé, que aqui, os filamentos que são usados na acupuntura. Então, de alguma forma, esse chinês em 1960, ele já descreveu aquilo que a medicina agora, moderna, reconhece como os pontos ou meridianos acupunturais que o Conselho Federal de Medicina resolveu agora reconhecer como uma especialização da medicina. Então, nós já estamos bem, né? Quer dizer, alguma coisa explicável, porque você tem que ter algum tipo de contato ou algum tipo de canal que se faça essas trocas, e a medicina, a acupuntura, ela mostra esses canais. É através desses pontos que se dá em cada órgão, em cada pedacinho do nosso corpo, a troca de energia, de informações desse comando perispiritual e espiritual com o corpo. Então, considere só a primeira figura, que eu não tive como tirar as outras aqui também. Tá? Isso foi descrito em 1960. Né? Voltando aqui, ele só fala, e eu não vou voltar tudo isso aqui, que quando as células param de receber as instruções do perispírito e o comando do espírito, elas se tornam órfãs. Então, muitas pessoas descrevem o câncer, principalmente médico, como uma formação desorganizada de células rebeldes. Elas não estão rebeldes, elas estão desorientadas, como crianças que estão órfãs porque elas perderam o comando. Então, como é que a gente trabalha uma criança órfã? Como é que você trabalha uma pessoa desorientada? Batendo nela porque ela está rebelde? Agredindo ela? O que acontece com a radioterapia, com a quimioterapia? Como é que você faz o tratamento dessa criança desorientada? Você orienta essa criança. Então, o tratamento todo que nós temos do espírito em relação ao corpo com tumoração é através da orientação, através do pensamento, através das energias de canalização do amor. E enquanto a medicina e os médicos que estão lá naquele laboratório não entrarem dentro dessa situação, quando eles estiverem fazendo a manipulação de medicações, a manipulação de vacinas, eles não vão conseguir. Não adianta. É por isso que tem tantos anos que está assim. Né? Pode continuar. Aqui, pode passar, Zé, que eu vou explicar através da figura. Eu queria que vocês só entendessem a relação entre essas interfaces. Então, aqui, a primeira figura, o número 1 é o corpo físico, o número 2 o perispírito e aqui o espírito. Então, o que vai acontecendo? Aquele número 3, espírito, ele vai mandar uma carga positiva ou negativa, dependendo do quê? Quem é que manda? Quem é o espírito que manda essa carga positiva ou negativa para o nosso corpo? Quem é esse espírito? É o meu vizinho? Sou eu mesma. É o meu pensamento, a minha atitude, a minha alegria, a minha angústia, o meu desespero, a minha violência, as minhas palavras. Então, esse espírito 3, como manda esse estímulo para o espelho, que é o perispírito, e ele vai receber da mesma forma, porque o espelho, ele reflete a imagem que ele recebe. E ele passa para o número 1, que é o nosso corpo físico, com a mesma intensidade, às vezes com algum atraso, porque o nosso corpo é mais grosseiro e mais denso, mas essa informação chega da mesma forma. Tá? Quanto maior o grau de estimulação energética e o tipo de estimulação, ter-se-á indiferenciação e malignidade no corpo. Então, aqui
nascem os tumores mais malignos ou menos malignos. Então, dependendo dessa carga energética que você dispõe para a sua vida, que você aproxima para você, o seu espírito, ele vive em condições de violência, de desânimo, de angústia, de depressão, de ansiedade, todos os fatores negativos, você vai imprimir no seu perispírito e no seu espelho, que é o seu corpo físico, de uma forma tão grosseira, tão violenta, que a desorganização vai ser tão grande, e essa indiferenciação significa você se tornar indiferente, você não aceitar comandos, você não entender comandos de tal forma, e aí se dá os maiores e mais malignos tumores, ou não. Então, quando você analisa uma peça em biópsia, os tumores mais malignos, com certeza são aqueles onde o espírito, ele colocou uma carga energética mais maligna também. E eles vão ser os mais indiferenciados, os mais difíceis de serem tratados. Portanto, o grau de amor que se deve usar para com aquela pessoa, porque nós temos capacidade de espiritualmente auxiliar nesse tratamento, sim, um familiar, um filho, um amigo, um vizinho, com as nossas energias, com os nossos pensamentos e a própria pessoa. Então, quanto maior o grau de malignidade de um tumor, maior o grau de amor que nós temos que tratar. E não essa indiferença que muitas vezes a gente vê dentro dos hospitais com pacientes terminais, onde se perde a esperança, e aí as pessoas acabam deixando que a natureza tome a sua providência. Nós vamos começar aqui, e eu vou ser bem breve, pode até pular isso aqui. Aqui eu tenho uma citação também do livro de Chico Dias da Cruz, Voz do Grande Além. Em nossas crises de revolta e desesperança, maledicência e leviandade, causando sobre nós uma tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação. É o que nós falamos aqui tudo. Ele já descreve isso em 1959, 57. Então, as crises de revolta, desesperança, maledicência, leviandade. Quando é que a gente faz isso na vida? Todo dia. Pois é. E aí isso é uma tempestade magnética. São as energias que nós veiculamos dentro de nós mesmos, desorganizando todas as nossas células e sendo o veículo da manifestação dessas moléstias. Volto a dizer, isso acontece não só com câncer. Então todo mundo vai ter câncer. Não, aqui eu estou falando de uma gripe, aqui eu estou falando de uma dermatite de contato, de uma alergia, de uma gastrite, de uma depressão. Pode-se dizer, Adriana, que aí tem um espírito rebelde? Então não se considera um espírito rebelde. Se considere uma atitude desequilibrada do pensamento e do espírito. Né? É o que eles chamam mais para frente, no tratamento a gente vai ver, da ausência da lei do amor. Né? Da justiça, da lei de justiça, do conhecimento da lei de ação e reação. Porque é isso que nós causamos para o nosso corpo. Nosso espírito, ele age sobre o nosso corpo físico e ele vai reagir de alguma forma. Né? Pode continuar. Aqui ele faz uma citação. Você pode passar para ver um desenho que tem? Aqui. Eu vou explicar melhor aqui aquela parte. Vocês estão percebendo que aqui nessa parte, onde tem essa fileirinha, são células teciduais, elas estão extremamente organizadas. Esse aqui é uma amostra de tecido da pele. Embaixo nós temos os vasos. E ali a aparição do tumor primário. Não é? Então, essa teoria do Dr. Décio, ele coloca assim, que aquela proliferação de células ali, ela acaba rompendo o perispírito da pessoa, porque da mesma forma que está acontecendo essa imagem aqui, nós já aprendemos que em espelho isso vai estar acontecendo no perispírito também. Então, olha só, aquele espírito ou aquele pensamento
pensamento está estimulando aquela região azulzinha ali, ela perde o comando, ela se multiplica, ela perde a sua capacidade de diferenciar e está completamente perdida. E de repente, o que acontece quando você pega um tecido e começa a puxar ele com muita força? Ele vai se esgarçar, não vai? Até que ele vai fazer o quê? Se romper. Isso se dá não é só na pele, aparecendo as tumorações como o carcinoma espinocelular, vaso celular, que são aquelas feridas que nós temos na pele. Isso vai acontecer no perispírito também, onde a gente não está vendo. E aí, de repente, essas células começam a cair sobre esse perispírito como se fosse um fluido em rio descendo, que nós conhecemos como metástases. E elas vão se alojar em outros órgãos. E aí o organismo ainda lança a mão de uma pequena cura. É como a gente romper um vaso na pele e não forma um coágulozinho para tentar parar aquele sangramento. O que acontece ali, a formação de um tumor, e isso vocês vão ficar extremamente assustados, que eu vou dizer, que uma tumoração na realidade é uma cicatriz. Ele está tentando parar aquele processo. O tumor é um coágulo que tenta fechar uma ferida. E uma tumoração é uma oportunidade que nós temos, nesse momento, de enxergar aquilo que nós estamos cometendo conosco há muito tempo ou nessa encarnação. Então esse tumor, ele se manifesta porque ele tenta parar essa confusão. Ele tenta brecar aquela situação. E neste momento a gente reconhece que uma tumoração é um bem que acontece para a gente. É uma forma da gente parar para pensar o que nós fizemos, o que nós estamos trazendo nessa carga espiritual. Mas muitas vezes esse coágulo, ele não consegue estancar esse sangue. E aí essa tumoração se espalha, dando as metástases. É quando nós temos as células se espalhando para outros órgãos. Essa é a origem das metástases. Mas aqui eu queria que vocês fossem para casa pensando um pouquinho nisso, nessa conclusão que o Dr. Décio passa para a gente também. Imagine vocês um tumor, um órgão, e também esse tumor representado no perispírito daquela pessoa. E na parte perispiritual e espiritual, esse tumor é uma cicatriz que tenta brecar aquele processo. Que processo? Aquele processo do pensamento ruim, das atitudes ruins, da depressão, do eu vou ferir o meu próximo, eu estou fazendo as coisas com violência, eu estou agindo de forma incorreta. É um chamado à nossa atenção. Então, nas tumorações não existe nada de mal. É uma desorganização que nós mesmos fazemos. E ele ainda nos tenta chamar a atenção. Tenta reverter a sua vida. Tenta mudar a sua sintonia. Tenta mudar o seu pensamento, sua forma de agir. E aí eu olho para a carinha de uma amiga minha, Flávia, que está perguntando assim para mim, e as crianças? Como é que você explica isso nas crianças? E a história genética das crianças? Elas são muito felizes quando elas conseguem passar por essa situação e resolver isso com o tumor. Elas fecham uma caixa, elas resolvem esse problema. Né? E elas resolvem com muito mais facilidade que nós. É igual um PC, que é uma paralisia cerebral. Vocês já viram algum PC, alguma criança, um adulto que tem paralisia cerebral que seja infeliz? Pois é. Eles aceitam. E eles estão muito mais preparados para viver isso e resolver isso no seu perispírito, no seu espírito, que nós. Que choramos, ai, coitadinho, como ele é triste, assim. Mariana, e o tipo de câncer, por causa do meu filho que apareceu, levou e nem ele, como eu nem sabia o que ele tinha. É tudo isso que nós estamos falando aqui, Fátima. Na realidade, porque, como você disse,
no caso, a pessoa precisa reverter a vida dela, tal. Aí, no caso dele, de outras pessoas que nem ficou sabendo o que era. Nem ficaram sabendo. São processos realmente em que existe essa herança, porque o câncer ele não vai acontecer só nessa encarnação. Existem casos que você começa a ter a doença agora. Agora, existem casos que você já convive com isso, e as etapas do câncer também, elas são silenciosas. Eu não estou falando no plano físico, tá? Eu estou falando no plano espiritual. E a gente vive de mau humor, e a gente vive reclamando, e a gente vive falando alto, xingando, e já estamos construindo um caminho para essa desorganização. Vamos supor, no caso dele, talvez você vai acompanhar de outras vidas. E de repente, nessa vida, fechou-se a caixa. É a resolução. Como as crianças. Como podemos dizer. Nós não somos ninguém para falar se é realmente isso ou não, mas essa teoria do Dr. Décio realmente nos coloca isso, nos esclarece isso. E quando ele coloca e ele compara um tumor com um coágulo de sangue que tenta cicatrizar uma ferida, eu achei excepcional. Porque é uma forma da gente trabalhar com as pessoas que têm câncer, dizendo para elas, olha, acaba aqui e pode se reverter também. Tumores malignos, pela teoria no tratamento do Dr. Décio, dependendo do grau de tratamento que você embute, coloca dentro deste tumor, ele pode se diferenciar e se tornar menos agressivo. E aí é muito mais fácil você tratar um tumor benigno do que um tumor maligno, né? Pode passar. As metástases já comentei com vocês também. Qual é o tratamento de qualquer doença no plano físico? Quando o médico vai atender vocês, eu não sei os que vocês passam, mas a primeira coisa que eu falo para o meu paciente, o principal tratamento para você é prevenção. Você não vai ser hipertenso se você fizer uma dieta equilibrada, se você fizer uma caminhada, se você não fumar. Existem fatores que a gente não muda e existem fatores que você muda. Então aqui, a prevenção dos fatores mutáveis é o tratamento. Os fatores desencadeantes, por exemplo, os alcoólatras, os tabagistas, os câncer de fígado, câncer de pulmão. Os espirituais, que são os mais importantes de serem mudados, e nós podemos? Sim. Só nós podemos. Ninguém pode fazer por mim, nem meu médico. Podendo transformar os genéticos. É claro que pode. Se eu fecho uma caixa no Resistência, se eu resolvo aquele problema perispiritual, aquele esgarçamento daquele tecido que se rompeu, ele vai cicatrizar, eu vou levar essa herança para a minha próxima encarnação? Para ela se manifestar de novo no meu corpo físico? Muito provavelmente não. Pode aparecer uma ou outra coisinha ainda naquela cicatriz, né, Fátima? Mas não com a intensidade que se aconteceu. Tá? E eu acho, essa é uma opinião minha, tá? Eu acho também que dependendo do grau de resignação que essa pessoa tem durante esse tratamento, ela também carrega consigo essa mudança de pensamento espiritual, essa aceitação, essa compreensão do que ela passou para sua próxima encarnação. Então, se ela teria que vir com um tumor de intensidade grande, um pouquinho menor que aquele, dependendo do seu grau de resignação, da sua mudança vibratória, ele não pode, não existe mais. Ou ele se apresenta como uma forma de úlcera, uma forma de uma gastrite, um pólipo, qualquer outro tipo de estrutura assim, né? Pode passar. Se estamos felizes, em harmonia, nossa imunidade, agora eu vou falar um pouquinho de imunidade, todo mundo sabe o que é, né? O poder que o nosso organismo tem de combater determinadas doenças. Ela nos protege, conseguimos combater agentes malignos do plano físico e espiritual. Quando um doente adota um comportamento favorável a si mesmo, as forças físicas encontram apoio nas irradiações de solidariedade e reconhecimento. Aí está também a família, o médico, a enfermagem, os vizinhos, o namorado, a esposa.
conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos. É aqui que eu falei para vocês, olha só. Dependendo do padrão vibratório que aquela pessoa está durante aquela doença, uma doença grave pode se regredir e ela pode se fixar, se estabilizar como um neoplasma ou como um tumor benigno, que ainda responde à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Quer dizer, o tecido organizado, ele ainda volta a receber o comando da mente e ele pode se curar, se reverter. Pode passar. Nossas ações atuais podem provocar um esgarçamento no perispírito, que é o que eu falei para vocês, a fisiopatologia, ou prevenir a ruptura em esgarçamentos antigos ou futuros, restituindo lesões do passado e mesmo quando encarnamos com uma predisposição genética e espiritual marcada no perispírito e corpo físico, corrigimos nossa postura, nossa forma de ver e não temos que passar pelos estágios das moléstias. Todo mundo entendeu isso aqui? Vamos ver junto de novo? Nossas ações atuais podem provocar um esgarçamento no perispírito, quer dizer, vamos ter uma doença, ou prevenir a ruptura em esgarçamentos pretéritos, quer dizer, se eu tenho uma boa atitude, aqueles que nós trouxemos para se manifestar agora não vão acontecer, tá? Restituindo lesões do passado, e mesmo quando encarnamos com uma predisposição para ter aquilo, espiritualmente ou geneticamente, marcada no perispírito do corpo físico, corrigimos a nossa postura, nos tornamos melhores, nossa forma de ver, e não temos que passar pelos estágios das moléstias. E aqui é o maior ensinamento, que é claro que vai estar onde? No Evangelho, né? De Jesus. Feliz daquele que no decorrer da sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. O tratamento para nossas moléstias está no nosso espírito. É o amor. É a lei do amor. É isso que ele veio ensinar para a gente. Ele curava em todos os momentos, mas ele dizia o quê? Para quem queria ser curado: levanta-te, cura-te a ti mesmo. A sua fé o salvou. O que é isso? São as nossas vibrações. É o nosso pensamento, o nosso espírito fazendo o nosso próprio tratamento. Nós somos o nosso próprio tratamento. Na sua vesícula, no seu estômago, na sua dor de cabeça, na sua enxaqueca. E eu queria contar, para finalizar, a historinha desse médico aqui, que é o Dr. João Carlos Rezende, ele é do Hospital de Barretos. E eu vou resumir a história dessa senhora. Essa senhora tinha um tumor extremamente agressivo, ela fez o tratamento e no retorno habitual, para que eles pudessem ver se ele tinha diminuído, se ele tinha desaparecido, ele com muita tristeza no final do dia foi dar a notícia que ele tinha voltado a se manifestar para ela. E diante disso, ela, muito simples, ele ainda escreve no Face dele que ela estava com a melhor roupa dela, e linda, né? Ó, o melhor vestidinho, com a maior simplicidade, ela é de Goiás, e ela diz para ele assim: não importa onde ele vai estar, porque o que importa é o amor que eu tenho dentro do meu coração. Então, não importam as tentativas que essas pessoas fazem. Provavelmente agora, com esse reconhecimento que essa senhora teve, do grau de amor que ela tem dentro do coração dela, ela pode até vir a falecer, mas que ela vai fechar a caixa nessa situação, ela vai finalizar essa situação com este amor que ela tem dentro do coração, ela vai. Porque
porque ela descobriu a forma de tratar o câncer dela. É com o amor que existe dentro do coração dela. Tá? E eu agradeço vocês pela oportunidade, porque é só minha de estar aqui com